Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve. E fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 10, da serva de Deus Luísa Picarreta, do dia 24. Perdão, gente. Do dia 25 de dezembro de 1910. Os sacerdotes apegam-se às famílias, ao interesse, às coisas exteriores, etc. Esta é a necessidade das casas de reuniões de sacerdotes. Esta manhã, o bendito Jesus se fazia ver pequeno, mas tão gracioso e belo que me arrebatava em doce encanto. Depois se tornava mais benévolo, porque com suas pequenas mãozinhas pegava pequenos cravos e me cravava com uma maestria digna só de meu sempre amável Jesus. E depois enchia-me de beijos e de amor. E eu a ele. Depois disso, parecia-me que estava na gruta do meu recém-nascido Jesus. E o meu pequeno Jesus disse-me: minha querida filha, quem veio visitar-me na gruta do meu nascimento? Os pastores foram os primeiros visitantes, os únicos que faziam ir e vir, e me ofereciam dons e coisas deles, e os primeiros que tiveram o conhecimento de minha vinda ao mundo, e por consequência, os primeiros favorecidos, cheios de minha graça. Eis porque escolho sempre pessoas pobres, ignorantes, desprezíveis, e delas faço potentes de graça, porque são sempre as mais dispostas a ouvir-me, a crer-me, sem pôr tantas dificuldades, tantas cavilações, como fazem as pessoas cultas. Depois vieram os magos, mas não se viu nenhum sacerdote. Enquanto eles deviam ser os primeiros a cortejar-me, porque eles sabiam mais do que todos os demais, segundo as escrituras que estudavam, sabiam o tempo, o lugar, e era mais fácil vir visitar-me. Mas nenhum se moveu. E mais, enquanto eles se aportaram para os magos, eles não se moveram. Se apontaram para os magos, eles não se moveram.
nem se incomodaram em dar um passo para ir em busca de minha vinda. Isto foi uma dor para mim, algo amarguíssima no meu nascimento, porque naqueles sacerdotes era tanto o apego às riquezas, ao interesse, às famílias e às coisas exteriores, que como resplendores lhe cegava a vista, lhe endurecia o coração e tornava estranha a inteligência para conhecer as verdades mais sagradas, mais certas, e estavam tão preocupados nas coisas baixas da terra que jamais teriam acreditado que um Deus pudesse vir à terra em tanta pobreza e em tanta humilhação. E não só em meu nascimento, mas também no curso de minha vida, quando fazia os milagres mais estridentes. Nenhum me seguiu, mas bem planejaram minha morte e me assassinaram sobre a cruz. E eu, depois de ter usado toda a minha arte para os atrair a mim, os coloquei no esquecimento. E escolhi pessoas pobres, ignorantes, como foram meus apóstolos, e formei a minha igreja. Os segreguei das famílias, os libertei de qualquer vínculo de riquezas, enchi-os dos tesouros da minha graça e tornei-os hábeis para a direção da minha igreja e das almas. Agora deves saber que esta dor ainda me dura, porque os sacerdotes destes tempos se irmanaram com os sacerdotes daqueles tempos. Se deram a mão no apego às famílias, ao interesse, às coisas exteriores, e pouco ou nada põe atenção ao interior. E mais alguns se degradaram tanto que chegaram a fazer entender aos mesmos leigos que não estão contentes de seu estado, abaixando sua dignidade até o inferno e abaixo dos mesmos leigos. Ah, minha filha, que prestígio pode ter sua palavra nas pessoas? Pelo contrário, os povos por sua causa vão descendo na fé e no abismo de piores males caminham a tropeções e nas trevas, porque luz nos sacerdotes não veem mais. Esta é a necessidade das casas de reunião dos sacerdotes, a fim de que o sacerdote seja libertado das trevas, de que é invadido, das famílias, do interesse e dos cuidados das coisas exteriores. Posso dar à luz das verdadeiras virtudes e os povos possam sair dos erros em que caíram. São tão necessários estas reuniões que cada vez que a igreja chegou ao inferno, quase sempre esta tem sido o meio para fazê-la ressurgir mais bela e majestosa. Quando ouvi isto, disse: meu sumo e único bem, doce vida minha, compadeço tua dor e queiro adoçá-lo com meu amor, mas tu sabes bem quem sou. Eu, como sou pobre, ignorante, má, e além disso, extremamente presa pela paixão de meu ocultamento, amo tanto que pudesse me esconder tanto em ti que ninguém possa crer que eu existo, mas e tu, em troca, queres que fale destas coisas que tanto afligem teu amadíssimo coração e tão necessárias para a igreja. Ó, meu Jesus, fala-me de amor
e vai em busca de outras almas boas e santas para falar destas coisas tão úteis para a igreja. E o bom Jesus disse: minha filha, também eu amava o ocultamento, mas cada coisa tem seu tempo. Quanto à honra e a glória do Pai e o bem das almas, o requereu, manifestei-me e fiz minha vida pública. Assim faço com as almas, às vezes a tenho escondidas, outras vezes a manifesto, e tu deves ser indiferente a tudo, querendo só o que eu quero. E mais, te bendigo o coração, a boca, e falarei eu em ti com minha mesma boca e com minha mesma dor. E assim me abençoou e desapareceu. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Bem, nesse trecho, Jesus relata claramente que no tempo que ele veio à Terra, os sacerdotes não se preocuparam. Leram tanto as Escrituras, ficaram tanto na sabedoria só de ler as Escrituras, que não viram os sinais, né? Não viram. E ele fala que esses sacerdotes do tempo antigo, né, do tempo que Jesus veio, se uniram aos sacerdotes de hoje. Hoje os sacerdotes estão tão preocupados com a sabedoria, com teologia, filosofia e não sei mais o que fazem, que deram a mão a esses antigos sacerdotes que não estavam preocupados com a vinda de Jesus, com a vida de Jesus, em viver a vida de Jesus, em passar a vida de Jesus para as almas. E aí Jesus escolhe justamente os magos, os pastores, pessoas simples, pessoas do campo, que não tinham estudo, que não ficavam o tempo todo lendo as Escrituras, mas que sabiam que havia um Messias prometido, e que sabia que aquele Messias ia chegar, e que sabia onde ele ia chegar, e que ficavam atentos aos sinais. Esses simples pastores de ovelhas estavam mais atentos do que os sacerdotes que tinham sido preparados para viver esse tempo. E aí, Luísa se compara com essa alma que não sabe nada, e Jesus fala para ela o seguinte: olha, minha filha, você é uma alma simples, pequena, mas eu escolho você. Eu escolhi você para você falar, mas não se preocupa se as outras pessoas vão ficar atentas com o que você fala. O normal, né, é que a pessoa fique atenta. Se a pessoa ela tem o Espírito Santo e vem uma revelação, como é dada a nós na comunidade, se nós estamos cheias do Espírito Santo, nós que estamos na comunidade, e vem uma revelação, qualquer revelação que venha de Jesus para nós, a gente entende, né? Nós entendemos a revelação. E aquilo fica guardado no nosso coração e a gente observa, a gente fica preparado para transmitir na nossa simplicidade, sem se preocupar se as pessoas vão ouvir, se as pessoas vão entender. Porque quem não estiver cheio do Espírito Santo, quem não estiver vivendo o dom da divina vontade, não vai entender. E era isso que Jesus explicou para Luísa. Luísa, minha filha, olha, não se preocupa. Para cada coisa tem o seu tempo. Vai chegar o tempo que esses escritos vão mudar a igreja. Que as pessoas que lerem vão mudar todo o seu conhecimento. E justamente esses conhecimentos que estão no livro do céu, muitos sacerdotes conhecem, mas estão igual a esses sacerdotes antigos. Deram a mão a esses sacerdotes que estavam esperando a vinda de Jesus, né? Muitas pessoas estão focadas
só em sinais, querendo sinais, só nos sinais no céu, ou então nas escrituras do Apocalipse, não dão importância, às vezes, para algum conteúdo que é colocado no nosso canal, Feito de Volutas Tudo, não dá importância, ouve ou não sente aquela revelação revelada, porque quem nos revela é o Espírito Santo. Então, para que a gente entenda, só o próprio Espírito Santo que dá. Jesus usa o instrumento para trazer a revelação para nós, né? Só que se a gente não tiver com o Espírito Santo, se a gente não tiver plenamente despojado de nós mesmos, vazios de nós mesmos para receber aquela revelação, ela não consegue dar fruto. Ela não consegue dar fruto, e foi justamente isso que aconteceu. Jesus veio, os sacerdotes não se preocuparam só queriam sabedoria, só queriam falar das escrituras, mas não prestaram a atenção nas entrelinhas, né? Em estar atento no que Jesus fala nas entrelinhas. Se a gente ficar lendo o livro do céu e não prestar atenção nas revelações que Jesus dá a nós nas entrelinhas, né? Se nós não deixarmos que o Espírito Santo nos convença disso, então a gente vai ser igual a eles também, né? Vai vir os sinais, vai vir tudo, vai vir toda a revelação que está sendo derramada na nossa comunidade, né? Está sendo derramada na terra. Por que nós que estamos vivendo na comunidade extraímos tudo e as outras pessoas que veem, muitas vezes os conteúdos não conseguem extrair? Porque estão como esses sacerdotes que estavam preocupados só com pequenos detalhes, com coisas pequenininhas, mas não estavam preocupados em ver as entrelinhas das escrituras, em estar atento. Quando Jesus veio ao mundo, quem foi visitar Jesus? Foi os pastores, quando na realidade quem era para ir eram os sacerdotes. Quem é que está experimentando a graça do dom da divina vontade? Somos nós leigos, né? Pessoas que não são reconhecidas, mas que Jesus reconhece. Que somos essas almas dispostas, que ficamos ali atentos nas entrelinhas do livro do céu, né? Nas entrelinhas das revelações que Jesus está derramando para a gente na nossa comunidade. Então, isso que ele explica para a Luísa. Não se preocupa, minha filha, se as pessoas não vão entender. Não se preocupa se elas não vão conseguir captar o que você está escrevendo. Se elas vão ler nas entrelinhas, elas não vão entender que era para os sacerdotes terem ido lá quando eu nasci, mas eles não foram. E aí a graça foi derramada para os magos, para aqueles que foram as primeiras. É tipo assim, é como se ela dissesse assim, como se ele dissesse assim para ela: olha, as primeiras virtudes da minha infância e do meu nascimento foi derramado para os magos, para aqueles simples que foram ali, e era para ter sido derramada para os sacerdotes, porque o sacerdote é a representação da igreja, é o próprio Jesus, e não foi justamente derramado para os leigos, que é uma coisa extraordinária da gente entender. E muitas vezes a gente não extrai o fruto, né? Porque a gente está preocupado só com o texto em si e não consegue ver as entrelinhas, não consegue ver o que está no oculto. Fica muito preocupado com sinais, com mensagem que vem não sei da onde, né? Ficam muito preocupados com muitas coisas, né? Mas não vê as entrelinhas da riqueza que é o livro do céu. E por isso que Jesus fala que foi necessário ter essas casas de reuniões, porque nas casas de reuniões é onde é derramado o Espírito Santo. É onde os sacerdotes conseguem abstrair o fruto do Espírito Santo. Então, é por isso que o que acontece? É por isso que o que acontece? Acontece justamente isso. Acontece esse ocultismo na mente, essa barreira
né? Na mente de um sacerdote que lê o livro do céu e que não entende, só lê e não consegue abstrair-se das entrelinhas. E foi isso que aconteceu naquele tempo. Jesus foi anunciado pelos profetas, mas quando ele nasceu, quem estava lá eram os magos. Não era os sacerdotes, que era quem deveria estar, né? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat.